Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Queria convidá-los a abrir suas Bíblias em Apocalipse. Hoje é dia de ceia, as nossas crianças ficam conosco. Hoje nós começamos uma nova série de pregações sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Então nós vamos do capítulo 1 até o capítulo 3 de Apocalipse. E hoje é a introdução. O capítulo 1 é a introdução do livro e também desse pequena parte das 7 igrejas do Apocalipse. Amém? Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Ô Rodrigo, eu acho que a bateria aqui vai acabar, tá? Já está piscando aqui. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar ao Senhor? Pai de amor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, querendo ouvir a Tua palavra e alimentar o nosso coração daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Senhor sacie a nossa fome, nos dê sustento, para que possamos partir para mais uma semana de trabalho, uma semana de luta, uma semana onde temos muitas coisas a resolver, mas alimentados e edificados pela Tua palavra, nós conseguiremos resolver algumas coisas e com sabedoria tratar outras. Então nós clamamos a Ti para que fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu, quando ainda adolescente, bem novinho mesmo, uns 14 anos de idade, eu fui para um acampamento missionário. E esse acampamento missionário foram 40 dias dentro dessa missão. Inclusive, foi a primeira vez que eu vim para o interior de Rondônia, Eu fui para Ouro Preto, Tarilândia e a sua cidade lá, GL, Mirante da Serra. E fui para lá de bicicleta. Então a gente saiu de bicicleta numa equipe. E eu me lembro que num determinado dia, todos os dias nós fazíamos devocional. E numa das devocionais, um colega da nossa equipe resolveu abrir no livro de Apocalipse para fazer a devocional. E ele começou a ler o meio de Apocalipse, falando das bestas, falando dos chifres e tudo mais. E aí ele ficou aterrorizado com aquilo, E a gente falou para ele: não, cara, não lê Apocalipse. Apocalipse é um livro muito difícil, então para que você vai ler Apocalipse? Lê outro livro, Duas coisas interessantes aqui nessa conversa com esse rapaz. Primeiro é que realmente tem-se a ideia de que esse negócio de falar de Apocalipse é um negócio meio complicado, meio difícil, meio obscuro. Por outro lado, há também uma parte da igreja que entende da seguinte maneira: já que é muito difícil e complexo o livro de Apocalipse, não vamos tratar de Apocalipse não. Deixa Apocalipse para o seu Ademir, O seu Ademir faz prova aí de novo membro, prova é difícil, a prova, Paulo e Rosana estão ali, fizeram a prova difícil. Deixa esse negócio para o seu Ademir. De fato, não podemos nos comportarmos dessa maneira. Nós precisamos tratar o livro de Apocalipse como uma revelação divina e importante para a sua igreja. O apóstolo João é o mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho de João, as cartas de João que lemos aqui, que o presbítero Leon Max trouxe, e também o livro de Apocalipse.
Apocalipse é o livro que fala da revelação. Ou seja, aquilo que estava coberto, agora passa a ser desvendado, revelado por Deus à sua igreja. Apocalipse tem uma grande discussão de quando que ele foi escrito. Se foi em torno do ano 60, com o imperador Nero, ou se foi em torno do ano 92, 94, com o imperador Domiciano. Eu entendo que foi no ano 92, 94, porque foi quando João foi preso. E nós vamos ver no versículo 9 que ele foi para uma ilha chamada Pátimos. E de lá ele tem essa revelação, esse desacortinar da vontade de Deus. João, no Evangelho, revela uma coisa: Jesus Cristo é Deus. Nas cartas de 1 João, 2 João e 3 João, Jesus Cristo é amor. E aqui, agora em Apocalipse, João revela o seguinte: Jesus Cristo é o Deus vitorioso. É o Deus que venceu a batalha, é o Deus que venceu a morte e agora está no trono do Senhor. O texto do Apocalipse traz para a gente 3 revelações. A primeira delas é que Deus se revela ao seu povo. Olha o que está no verso 1 ao verso 3. Ele começa dizendo que o livro do Apocalipse já é uma revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O propósito de João é revelar Jesus Cristo à igreja do Senhor, mas não mais como aquele Cristo humilhado, o servo sofredor, por exemplo, de Isaías, mas agora o Cristo exaltado que venceu a morte. E ele fará isso por intermédio, ainda no versículo 1, do seu anjo. Que anjo é esse? Dos pastores das igrejas. O Senhor vai se revelar através dos pastores da igreja, e por isso que ele notifica o seu servo João. João atesta a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. E ele termina essa primeira parte dizendo que felizes, bem-aventurados são aqueles que leem essa profecia, que leem essa revelação, que leem a palavra de Deus, e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam elas no seu coração, pois o tempo está próximo. Deus resolveu se revelar ao seu povo. Deus resolveu se mostrar ao seu povo. Que povo? As 7 igrejas do Apocalipse. Como que estava esse povo? Esse povo, irmãos, no império de Nero, um grande tirano romano, faz o seguinte: resolve, e aqui eu não vou discutir, se foi de propósito ou não, mas Nero, por circunstâncias, vamos dizer assim, cerca de 80% de Roma é incendiada. E um dos bairros que não foi incendiado foi um dos bairros onde mais moravam os cristãos. E Nero então chega à seguinte conclusão: foram os cristãos que queimaram o resto de Roma. Persegue os cristãos. Irmãos, era tanto cristãos sendo perseguidos, que os cristãos passam a ser usados como lâmpadas públicas nos postes da cidade. As madeiras se acabaram de tanto queimar os cristãos, e os cristãos agora são usados como lâmpadas nas ruas de Roma. Depois disso, cresce grandemente a perseguição contra a igreja. E essa igreja são as 7 igrejas do Apocalipse.
Tempos depois, cerca de 30 anos depois, em um novo momento do Império Romano, surge Domiciano. E Domiciano é um imperador que fundou, talvez um dos elementos mais famosos historicamente do nosso planeta, que é o Coliseu. E para que servia o Coliseu? O Coliseu era um monumento de entretenimento. Todos aqueles inimigos do império iam para dentro do Coliseu e soltavam ali os leões que traziam da África, principalmente da Líbia, e ficavam assistindo esses leões matarem esses cristãos. Isso era o Coliseu. Tão bonito, tão grande, tão majestoso, tão conhecido, mas era utilizado para isso. Essas igrejas estão passando por um momento de grande perseguição e sofrimento do Império Romano. O Deus resolve se revelar a eles, e ele resolve mostrar o seu amor para com eles, do verso 4 ao verso 8, e olha o que está escrito aí. João, para as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Irmãos, 7 igrejas não necessariamente significa que são 7 igrejas de fato. Havia 7 igrejas que marcavam uma espécie de círculo na Ásia Menor, e que são exatamente as 7 igrejas que são citadas aqui: as igrejas de Éfeso, Esmínia, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A ideia era que ele mandava essa revelação de Deus para os pastores dessas igrejas, e esses pastores passariam para as igrejas próximas. Por exemplo, a igreja de Pérgamo era uma igreja que ficava muito perto de uma cidade muito conhecida no Novo Testamento, a igreja de Colosso, inclusive a igreja que Paulo escreve a carta aos Colossenses. A ideia era que o 7 significa plenitude, completude, integritude. A ideia é: eu vou mandar uma carta para todas as igrejas de Cristo hoje no mundo. Por onde? Através dos seus anjos, e eles vão espalhar por todas as igrejas. Agora, essa carta, ela vem de algum lugar. Ela não parte da cabeça de João. E o texto diz que ela parte daquele que é, que era e que há de vir. Ela parte do nosso Deus, Yahvé. Depois fala que também parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Parte do Espírito Santo. Então essas cartas vêm da Trindade. Perfeito. A Trindade se revelou a esse povo, Deus, o Espírito Santo do Senhor, mas o verso 5 e o verso 6, ele vai falar de Cristo, e olha como é que ele fala que é da parte de Cristo. E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Primeiro, o único que testemunhou de Deus de forma fiel. Segundo, o primogênito dos mortos, ou seja, aquele que primeiro ressuscitou. A igreja de Cristo irá ressuscitar, mas primeiro quem ressuscita é Cristo. E por último, soberano dos reis da terra. E eu quero que a gente entenda o seguinte: irmãos, não é à toa que desde o nascimento do cristianismo, com a vinda de Cristo, o cristianismo é perseguido. Porque se você fala que Cristo é o soberano rei da terra, e César? César entendia que quem era esse rei soberano era ele. Significa se eu falo para César que o rei soberano é Cristo Jesus, significa que ele não é o rei soberano. Portanto, César tem libido para falar bem assim: olha,
eu posso te matar. Mas João escreve a carta dizendo, quem é o soberano é Jesus Cristo. Mas esse Jesus Cristo fez isso por quê? Ele é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A motivação de ter escrito essa carta é o amor. O amor do Cristo. E aqui vem um segundo propósito do livro de Apocalipse, que é uma palavra de amor ao seu povo. Porque quando você caminha aí na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, o verso 19, diz o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Por que Deus está mandando uma carta para essa igreja? Porque Ele quer disciplinar. E Ele disciplina quem? A quem Ele ama. Por isso que agora Ele diz que Cristo, motivado pelo seu amor, aquele que nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes. Olha que interessante. Ele constituiu a nós um reino sacerdotal, palavra de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E Pai, a Ele a glória, e de novo uma palavra que doía no coração de Domiciano, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Perceba, ele usa uma pequena frase para falar de Deus, uma pequena frase para falar do Espírito Santo, mas ele utiliza-se de 2 versículos para falar de Cristo. Isso é muito importante para a gente, porque é a revelação de um Deus que nos ama. Então nós vimos que é um Deus que se revela a nós, e ao mesmo tempo um Deus que nos ama. E por isso que ele escreve uma carta de exortação a essas 7 igrejas. E ele diz mais sobre Cristo. Olha o verso 7. Esse Cristo, eis que vem com as nuvens. Quando ele voltar, todo olho o verá, até quantos o transpassarem. Toda a tribo da terra se lamentará sobre ele, certamente. Amém. O texto aponta para um Deus que se revelará, que voltará à terra, de um modo que todo olho verá, e que toda tribo, nação e raça fará o quê? Se prostrará diante dele. E é interessante que o verso 7 termina dizendo o quê? Certamente, amém. Isso acontecerá, porque eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele embasa o seu amor, usando domínio, usando poder, usando governo sobre todas as nações e usando um Deus todo-poderoso. Esse Deus que se revela, esse Deus que ama, mas esse Deus também é o que está presente. Olha o que diz o verso 9 ao verso 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. João aqui quer utilizar de uma linguagem que é, olha, eu estou junto com vocês, também estou sofrendo com vocês, dentro da tribulação com vocês, no reino e na perseverança em Jesus. Eu estou na ilha de Patmos. E a ideia qual que era? Se tem alguém que consegue movimentar pessoas contra o império, está vendo como isso não é novo? Essa ideia de que o líder tirano, o imperador, de querer tirar alguém que movimenta o império,
não é utilizado somente com Cristo, mas é utilizado com João. Ele tira João de Roma, leva João para uma ilha no Mar Egeu, no sul da Grécia, inclusive, irmãos, um dos lugares mais lindos desse planeta. Viu, Eliomar, quando você quiser levar a Cris para a praia, um bom lugar, gostou, né, Cris? Um bom lugar para você levar ela para tomar um bom banho de mar. Um lugar lindo. Ele quer tirar o líder desse movimento, colocar ele numa ilha isolada para não ter comunicação. O governo brasileiro faz isso hoje com as presidiárias, as penitenciárias federais. Você tira o líder das facções para que ele não tenha comunicação com os outros, para que eles ali briguem entre eles e as facções sejam desmanteladas. Mesmo princípio. Só que, meu amigo, nós não estamos falando de uma facção criminosa, nós não estamos falando, muito menos, de um grupo revolucionário político. Nós estamos falando de um grupo que serve a um Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso se encontra com esse João, mesmo nessa ilha isolada. Porque o Deus Todo-Poderoso, ele não é limitado pela geografia. E quando ele chega lá em Patmos, ele se revela a João, e olha o que diz o verso 10. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Como assim, como de trombeta? A trombeta era usada no Império Romano para duas coisas. Primeiro, perigo, inimigo. Segunda coisa, imperador chegou. Não sei se você já viu o filme daquele tempo, né? Daquele momento, que o filme mostra assim, quando o líder está chegando, o imperador está chegando, a trombeta toca, todo mundo se prepara para a chegada do imperador. Ele ouve uma grande voz, como de trombeta. Opa, tem alguém chegando. Verso 11, dizendo, João, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Quais igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí João vira para ver quem falava comigo. E voltado, quando ele vira, olha para trás para ver quem está falando com ele, ele se depara com 7 candeeiros de ouro. Não é um novo, tem nada de novo aqui. Nada de novo. Inclusive, sempre falo, nós estamos aqui na quinta-feira, falando sobre 2 Tessalonicenses, falando sobre escatologia, a volta de Cristo, e eu sempre falo, o livro de Apocalipse é uma coxa de retalhos de todos os profetas do Antigo Testamento, e o apóstolo João só vai revelando tudo aquilo que foi revelado lá no Antigo Testamento. Esse negócio de candeeiro aparece aonde? Onde aparece esse candeeiro? No templo. No templo tem um candeeiro. Mais especificamente, o templo era dividido em 3 partes: o pátio externo, o pátio interno e o Santo dos Santos. Dentro do Santo dos Santos tinha um objeto chamado candeeiro, que representava o quê? O candeeiro tinha 7 pontas, que representava a igreja de Deus. João olha para trás e ele vê 7 candeeiros. O que é que ele está vendo? As 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E no meio do candeeiro, olha que imagem importante. No meio desse candeeiro, aparece alguém semelhante a filho do homem. Alguém semelhante a filho de homem.
E esse homem que ele enxerga, ele está vestido com talares e cingido à altura do peito. O que significa? Esse homem que estava no meio desse candeeiro, ele estava vestido de duas figuras importantes no Antigo Testamento: rei e profeta. Ele enxerga o rei e profeta. O verso 14 diz que a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. A sua cabeça aqui, de cabelos brancos, representa duas coisas: divindade e sabedoria. Os seus olhos, no verso 14, representa que ele enxerga tudo o que acontece nas 7 igrejas. O verso 15 diz que os pés, semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Os pés representam força e estabilidade. O verso 15 também mostra uma voz, a voz como voz de muitas águas, que representa poder irresistível da palavra e juízo de Deus. O verso 16 diz que esse homem, ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca lhe saía uma afiada espada de 2 gumes. Tem alguma passagem na Bíblia que fala que alguma coisa é como uma espada afiada de 2 gumes? O que é isso? A palavra de Deus. Então, esse homem saía com a sua arma era tirada da sua boca. Além disso, essa mão representada no verso 16 mostra o cuidado de Deus sobre essas 7 estrelas. E essas 7 estrelas é justamente os pastores. Quando, irmãos, ele se depara com esse homem nessa visão, olha o que diz o verso 17: quando eu vi, caí a seus pés como morto. O que aconteceu com João? Desmaiou. O homem não aguentou ver, não. Porque é muita glória. E nós, seres pecadores, não aguentamos ver glória demais, não. E aí ele diz: porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: calma, não temas, eu sou o primeiro e último. João, calma, fica com medo não, porque eu sou o primeiro e último, eu sou o perene, eu sou aquele que não acaba. Verso 18 diz que ele também é aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Calma, João, agora você está olhando para um Cristo. Qual Cristo? E é interessante, porque João viu o Cristo de corpo glorificado, mas ele não viu o Cristo honrado, ele não viu o Cristo vitorioso, ele não viu o Cristo rei e sacerdote. Ele ainda tem em sua memória o Cristo sofredor. Por isso que é tão importante agora ele se revelar a João como esse Cristo forte e poderoso que venceu a morte. O verso 19 diz: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os pastores, os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Portanto, Deus se revela a nós, Ele se revela em amor a nós, e Ele se revela a nós, mostrando que Deus é presente em nossas vidas. Vamos para a aplicação? Primeira delas, nós somos, por incrível que pareça, uma das poucas
o que eles chamam de religião, por mais que eu não concorde, em que o seu Deus resolveu se revelar à sua criatura. Vamos lá? O budismo não funciona assim. O grande Deus de Buda não se revela à sua criatura. O hinduísmo, a mesma coisa. O espiritismo, a mesma coisa. Mas o Deus resolve falar bem assim, olha, eu me revelo a vocês. E ele se revela como, meus irmãos? Como que Deus se revela a nós hoje? Através da sua palavra. Você quer conhecer esse Deus? Abra a Bíblia. Você quer saber qual que é as vontades desse Deus, os propósitos desse Deus? Abra a Bíblia. Você quer conhecer mais esse Deus? Estude a Bíblia. Deus resolveu se revelar a nós. Segunda aplicação para o nosso coração. Ele não se revela meramente, sem um propósito. Não. Sabe por que Deus se revela? Porque Deus nos ama. E eu digo mais. Ele nos ama tanto que sabia que nosso coração é tudo rebelde. E aí ele tem que mostrar um livro para dizer bem assim, meus filhos, a minha vontade é essa, para que vocês olhem e percebam o quanto eu amo vocês. Então nós vemos, hoje de manhã, que não existe a ideia de lei contra a graça. O que a gente viu foi que a lei e a graça caminham juntas. Aquele que é alcançado pela graça do Senhor, ama a lei do Senhor. Não são duas coisas distintas. E o Senhor fala e exorta ao seu povo, porque Ele os ama. E aí eu estava estudando isso aqui, eu lembrei da minha mãe. A minha mãe, sempre muito dura com a gente, ela falava assim, toda vez que a gente reclamava, né? Falava, mãe, a senhora é muito chata, cara. Isso depois de velho já, né? Porque quando a gente era criança, a gente não podia falar isso, né? A senhora é muito chata, a senhora é muito dura e tal. Ela tinha uma frase boa, que era o seguinte: meu filho, enquanto você estiver me chamando de chata, para mim é um elogio. Porque a gente disciplina quem ama. Pais, não é só a mãe não. Pais, você ama seu filho? Discipline essa menina aí. Discipline, mas discipline com o quê? Com amor. Não é de qualquer jeito não. O Cauãzinho está ali, ó. O Cauãzinho está ali. Ele veio contar para mim hoje de manhã aqui, quando ele estava indo, vou contar agora. Falou bem assim, meu pai falou que é para eu parar de ficar levantando a mão enquanto o senhor fala. Está ensinando. Aí sabe o que ele veio falar para mim? Aí pastor, agora eu estou fazendo assim, ó. Aí daqui a pouco o pai vai ter que fazer o quê? O dedo é para abaixar também. A gente disciplina quem ama. Vamos lá, papais, vamos lá, eu quero tratar esse coração da gente. Papais, coloca a cruz de Cristo lá nos teus traumas, lá de 1900 e bolinha. E cria teus filhos na palavra do Senhor. A minha mãe era dura. Irmãos, olha. A minha mãe era dura, cara. A gente apanhou. Eu e meu irmão, a gente apanhou. Eu não tenho trauma nenhum. Quer dizer, tive.
Mas assim, já tratei, tá resolvido. Aí hoje eu estou velho, né? Aí eu falo assim, rapaz, minha mãe me ama muito mesmo. Teve um dia que eu saí da terapia, liguei para minha mãe. Porque assim, irmãos, a minha terapia, 90% do assunto se chamava minha mãe. Era minha mãe. Um dia eu saí e liguei para ela vai ver isso, né? Então, a gente conversou horas no telefone, um monte de coisa. E aí, a minha terapeuta chegou para mim e falou bem assim, você sabe que sua mãe está certa, né? Eu falei, mas eu estou aqui para falar mal dela. Agora você está falando que ela está certa? Ela está certa. Eu fui conversar com minha mãe, né? E conversando com minha mãe, chegou um determinado momento que eu tive que dar o braço a torcer e falar bem assim, rapaz, a bicha estava certa. E ela falou bem assim, meu filho, sabe por que eu sei que eu estou certa? Eu falei, por quê? Ela falou bem assim, se eu não fosse dura com você, conhecendo esse coração teu aí, tu ia mandar em mim. E em mim não manda não. E como diz meu pai, a chuva sempre é de onde? De cima para baixo, não é de baixo para cima. Portanto, disciplinem seus filhos no caminho do Senhor, com amor. Por último, para a gente ir para a ceia do Senhor. Tem uma coisa que quando a gente lê a Bíblia, a gente parece que passa despercebido. Mas eu quero que a gente volte para o texto e perceba bem direitinho o que está acontecendo no verso 12 e no verso 13. Coloca aí, Giovana, para mim, por favor. Entendam uma coisa. Essa é a revelação mais espetacular de Apocalipse. Olha o que diz o verso 12. Eu olhei para trás e vi que falava de mim e vi 7 candeeiros. Você se vire agora para mexer nesse negócio aí, que eu não vou mais te obedecer também não. Eu olhei para trás e vi 7 candeeiros. Eu vi a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor hoje? Quem é? Nossa. João está olhando para trás e ele está vendo a igreja do Senhor. E essa igreja do Senhor está apanhando de Domiciano. Está sendo perseguido, estão virando lâmpada pública, estão sendo queimados em praça pública, estão indo para dentro do Coliseu e sendo comidos por feras. E quando ele matava a fera, o Domiciano mandava matar ele na frente de todo mundo. Ele olha para essa igreja sendo perseguida, ele olha para essa igreja sofrendo, ele olha para essa igreja sozinha. Giovana, verso 13, por favor. Mas quem estava no meio dessa igreja? Quem estava no meio dessa igreja? Um semelhante a filho de homem. Quem é esse filho de homem? Cristo Jesus. Aí, olha como é interessante a Bíblia. Gênesis capítulo 1, lá no céu, dizia que Adão e Eva estavam lá. E quem caminhava com Adão e Eva? Tinha alguém que caminhava com Adão e Eva, não era? E caminhava por onde? Adão e Eva era a igreja do Senhor. E caminhava junto com Adão e Eva, ali. Com a queda, o Senhor se afasta dele. Mas se afasta totalmente? Não. O Senhor levanta, no tempo dos patriarcas, os altares. E todo lugar que Abraão, Isaac e Jacó paravam, eles levantavam um altar. E aquele altar era levantado aonde? Bem no centro do povo de Deus. Vamos seguir a história mais um pouco? Depois disso,
vem o tabernáculo do povo que andava em Êxodo. Lembra em Êxodo? O povo está andando no deserto e tem o tabernáculo e a nuvem anda e desmonta o tabernáculo e anda com a arca do Senhor. O que era o tabernáculo, meus irmãos? A presença de quem? Do Senhor. Onde ficava enquanto eles andavam? Onde ficava a arca? No meio do povo do Senhor. Vamos para o templo. Onde ficava o templo? No monte, no meio de Jerusalém. O que é que tinha no templo? A presença do Senhor. Terminou aí, irmãos? Não terminou. Porque agora, na plenitude dos tempos, a igreja caminha perdidamente nos 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, e o apóstolo João, que escreveu isso aqui, agora fala o quê? Que o verbo se fez o quê? Carne e habitou. Aonde que ele habitou, meus irmãos? Entre nós. E agora João olha para trás, vê a igreja do Senhor, e ele vê um Deus onisciente, poderoso, forte, no meio da igreja. O que isso quer dizer para a gente? Uma simples frase: você, igreja do Senhor, não está sozinho. No momento mais terrível da igreja da Ásia Menor, João tem uma revelação de Deus, dizendo: João, fala para esse povo que eu estou com eles. E olha, tem momentos nessa vida que é normal se sentir sozinho, né? Muitas vezes as coisas acontecem com a gente e a gente fica meio perdido, né? Eu falo isso de mim porque eu até falei sexta-feira na reunião do conselho. Esses últimos 2 meses agora, eu estava assim, meio perdido. E depois da notícia, né, que aconteceu comigo e com a Priscila, a impressão que eu tinha é que parecia que eu caminhava perdido. Imagina, um dia eu sonhei que eu estava caminhando perdido, por aí. Eu sentia que a Priscila falava comigo assim, e eu respondia meio no automático. E aí, há umas 2 semanas atrás, umas 2, 3 semanas atrás, eu já estava estudando para a série toda, e essa cena do versículo 12 e do versículo 13 me pegou. Porque esse sentimento de estar andando sozinho, eu lembrei de João olhando para as igrejas assim, e falando mesmo assim: está sozinho não. Cristo está andando no meio de vocês. E a palavra do Apocalipse é sobre isso. Você não está sozinho. E quer ver como o Apocalipse acaba? Como o Apocalipse acaba? Em um casamento. Você está achando que você vai ficar uma noiva sozinho? Vai não. O noivo está presente. Agora eu lembrei da Deura. Lembrei da Deura agora, Elaine. Lembrei da Deura. O casamento atrasou 1 hora para começar. O noivo já estava me perguntando se a noiva ia vir. O noivo virá, se encontrará com a sua igreja e se casará com a sua igreja. Então, se você se sente sozinho, às vezes para decidir alguma coisa, e quando olha para a situação em que você se encontra e você se sente perdido, não sabe o que fazer, não se preocupa não, você não está sozinho não. O Deus da igreja está caminhando no meio da igreja. Abaixe sua cabeça, ore ao Senhor, clame por essa revelação diante do teu coração. Porque talvez você sabe que você não está sozinho.
mas você ainda não experimenta a presença do Senhor. Você ainda não vive a presença do Senhor no seu coração. Pai de amor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti. Em gratidão ao Senhor, porque o Senhor se revela para nós. O Senhor não é o Deus do obscuro. O Senhor não é o Deus das sombras. O Senhor não é o Deus do mistério escondido. O Senhor é o Deus que resolveu se revelar a nós. Veio em carne. E mostrou plenamente quem o Senhor é no Senhor Jesus. E agora, nós sabemos quem o Senhor é através da Tua palavra, revelação especial de Deus para nós. Além disso, nós vemos que a palavra de Deus é a palavra motivada pelo Seu amor. Porque o Senhor exorta, o Senhor corrige, o Senhor disciplina quem ama. Ao mesmo tempo que, quando nós nos deparamos com ela, nós percebemos que esse ato de amor, ele é revelado na presença do Senhor em nossas vidas. Nos ajuda não somente a saber que o Senhor está conosco, mas nos ajuda a experimentar no dia de dor, no dia de aflição e no dia mais amargo de nossas vidas, que nós possamos experimentar a presença plena de Deus. Muito obrigado porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém.